professora também. Eu trabalho com a inclusão desde 2002, então ela é presente na minha vida. Eu sou uma ativista da inclusão, defendo muito o processo inclusivo, tanto das crianças, quanto dos pacientes, quanto com formação de professor, né? E eu auxilio bastante no processo inclusivo dentro das escolas, de levar essa criança para a escola, de conversar com os professores, de trabalhar com os funcionários da escola para que essa inclusão ocorra de forma realmente efetiva. Você está com um projeto agora, né? Que você está indo nas escolas, ensinando como fazer. Eu faço formação de professores, né? Então, eu vou à escola, faço todo o processo de formação, dou um curso sobre o plano de ensino individualizado, né? E falo sobre, nesse curso a gente fala sobre, o curso eu chamo de Entendendo as Deficiências para Incluir. Então, a gente fala um pouquinho dos distúrbios, das dificuldades do processo de aprendizado, e como a gente fazer a inclusão dessas crianças, né? Claro que a gente trabalha com um plano de ensino individualizado, individual, mas no geral, para pelo menos quando essa criança chega à escola, saber como atendê-la. E obrigada pelo convite, Mari e Giovana, e espero que a gente possa realmente contribuir com os pais, com os professores, né, nessa noite. Isso aí. Complementando, então, né, acho que o que a Catarina pode trazer de conteúdo, eu convidei a Evelyn, porque eu acho que tem uma parte burocrática e legal e jurídica da coisa, quando a gente está falando em educação inclusiva, que é super importante. E aí eu falei, não, vai ser legal, além de ter uma pessoa, né, super especialista e atuante aí na área de educação inclusiva, ter alguém do direito que também tem interesse e luta pela educação inclusiva, que é a Evelyn. Evelyn, quer se apresentar um pouquinho? Sim. Boa noite, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com todos. Obrigada, Giovana, Mariana. Como já foi dito, né, eu sou a Evelyn, sou aqui de São Luís, do Maranhão, atuo em clínicas na área de psicopedagogia, sou professora no curso de pedagogia, sou advogada, sou mãe do João, de 8 anos, que tem TEA, faz aba, então tenho uma vivência aí nessa questão assim bem prática mesmo, né? E para mim, quando a Mariana me fez esse convite, eu fiquei muito feliz. A gente já havia feito uma live antes e tateamos um pouquinho sobre esse assunto, mas eu acho que hoje vai ser bem mais completo, porque a gente tem a vivência da Catarina também agregando aqui conhecimento para a gente. Eu separei um material muito bacana sobre legislação, porque é muito importante a gente conhecer essa parte mais positiva, né? Saber o que está escrito, o que nos é de direito, para que a gente possa acessar com efetividade os direitos dos nossos filhos ou dos nossos assistidos, curatelados, quem quer que sejam, né? Isso eu esqueci de falar para todo mundo que está presente, lá no nosso Linktree no Instagram, tem aquele link embaixo na bio, né? Se vocês clicarem lá, o primeiro link vai ser o material dessa roda, que é o material que a Evelyn e a Catarina disponibilizaram para a gente. Então, a Evelyn colocou lá toda a legislação e a Catarina nos mostrou um modelo de PEI, desse plano educacional individualizado. Então, quem quiser, é só clicar lá no Instagram, tem o PDF, tá bom? Porque vamos começar a escancarar a verdade, né? A gente pensou na necessidade dessa roda porque existe uma verdade, por isso que eu acho que o nome foi ideal e real, né? Porque a realidade da educação inclusiva, gente, dá pena, chega a dar dó de como é que pode as pessoas ainda não entenderem o que de fato é isso, não no seu sentido legal, né? Não no seu sentido de enquanto estrutura, mas na necessidade, na urgência que é isso, né? O quanto isso é importante para as pessoas, para os indivíduos, né? Que convivem numa sociedade onde nós somos todos diferentes, só que nem todos nós enfrentamos as mesmas barreiras, né? Para ter acesso a uma educação de qualidade. E aí, assim, a gente estava conversando um pouquinho na pré-roda, né? Sobre a realidade do Maranhão e a realidade de Curitiba, e a Evelyn falou assim, nossa, a gente nem pode falar tanto daí,
porque vocês são o primeiro mundo para nós. Aí a Catarina já falou, epa, vamos desconstruir essa realidade, porque a realidade de Curitiba é, escolas negam matrícula de crianças com necessidades especiais? Negam matrícula. Tem escola que faz prova para ver se a criança tem o perfil da escola, porque daí a justificativa das escolas são, mas a nossa escola não tem o perfil, né, para o seu filho, né? Então, como assim não tem o perfil para o seu filho? Existe um perfil de aluno para estar dentro da escola? Qual é esse perfil, né? Que perfil é esse? Eu estou bem curiosa em saber sempre, né? Qual a definição desse perfil? Né? Então, tem escola que, né, nega matrícula, tem escola que, quando você vai, não sabe o que é um programa de ensino individualizado, não tem ideia do que é um PEI, não tem ideia, né? Não é capaz de fazer isso. As escolas, elas têm um problema de comunicação muito sério entre, né, coordenador e professores, tem um problema de formação também que é muito grande, né? Existe uma formação muito ainda escassa em relação, né, ao investimento, né, desse professor, porque a realidade é essa, todos os professores vão ter algum aluno com necessidade especial dentro de sala de aula, né? Então, na verdade, eu acho que os pais, eles sabem muitas vezes pouco sobre os seus direitos, ou às vezes eles têm que ficar buscando isso, sei lá, por pesquisas infinitas na internet, ou uma informação isolada aqui, uma informação isolada lá, porque não tem uma informação de fácil acesso sobre, né, o que é de direito desses pais. Então, acho que a nossa roda hoje, obviamente a gente tem apenas 1 hora para falar de um assunto que é muito extenso, mas eu acho que a nossa roda hoje tem um propósito mais do que tudo educativo, né? Para que as pessoas saibam sobre quais são os seus direitos e como lutar por eles, e como brigar com eles. Porque muitos têm medo de brigar com a escola, medo de exigir um tutor, porque essa escola recebeu meu filho, ela já está fazendo o favor de receber o meu filho, né? E aí eu tenho medo de mudar, porque será que a outra escola não vão negar a matrícula, né? Vão receber bem, né, a minha criança? Então a gente tem aí uma série de questões aí que eu vejo que daria uma boa briga, porque pode ser extensa, pode ser demorada essa briga, mas se a gente não começar a fazer isso, se a gente não começar a exigir pelos direitos, a realidade não vai mudar, né? A realidade não vai mudar, né? As coisas vão continuar como elas são. Eu ia só fazer um comentário que me lembrou de uma coisa que a Evelyn falou na nossa reunião de pauta. Às vezes a gente, como psicólogo, até desencoraja os pais a manterem a criança naquela escola, né? Porque você já viu que a escola tem uma resistência enorme. Então, assim, por mais que você vá na justiça, você vai brigar, você vai fazer uma série de coisas, você sabe que aquela criança não vai ser bem tratada depois na escola, né? Então, a gente acaba fazendo com que a escola ganhe mesmo, né? A gente desiste da briga, né? E aí eu achei interessante que a Evelyn colocou ali de um processo que ela estava acompanhando. Você vai explicar melhor, Evelyn, mas é que você colocou aquela parte dos danos morais, do quanto isso é importante, né, num processo contra a escola, porque ela tem um caráter educativo. Se você puder explicar um pouquinho disso? Sim, sim. Na verdade, quando a gente visualiza o dano moral, tem muitos pais que têm receio, né, de achar que eu estou entrando numa ação da justiça, né, estou judicializando alguma questão atinente ao meu filho e quero dinheiro. Não é isso. A pecúnia, né, o dinheiro, tem um caráter pedagógico. Então, todas as vezes em que a gente parte dessa premissa de doer no bolso, a gente sabe que o agente que causou aquele prejuízo, ele vai se conter, ele vai pensar 2 vezes antes de causar o dano novamente. Se esse agente for o Estado ou o município, que não criar condições para a inclusão efetiva, da mesma forma, os pais podem ingressar contra o Estado, podem fazer denúncias ao Ministério Público, podem fazer denúncias à Defensoria. Então, cabe a esses órgãos, enquanto fiscalizadores da lei, de fato, estarem acompanhando essas burlas que acontecem na prática. É possível, sim. Inclusive, se você quiser entrar contra a escola do seu filho com uma ação, né, como a Giovana falou, é possível você pedir danos morais, perfeitamente. Opa! Pode continuar aí, velho.
Certo. Eu conversava com as meninas, pessoal, que é muito importante a gente conhecer o histórico da legislação especial no Brasil, mas de uma forma bem pontual, onde a gente consiga entender quais foram os eventos principais que deram fala, que deram alusão que a gente tem de mais próximo a esse formato de educação especial hoje. Quando a gente fala de educação especial inclusiva, a gente considera esse tema como recente, tá? Porque a nossa Constituição vigente de 1988 é uma Constituição garantista. Antes disso, se falava, por meio da emenda constitucional número 12, que era lá de 78, sobre a escola para pessoas especiais, sobre estrutura física dessa escola, mas de forma muito genérica, de forma muito tímida. Foi a partir da Constituição de 88 que a gente viu esses direitos ganharem corpo. Mais expressamente, a partir do decreto 6.949, que é da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ou seja, já está falando o nome, é uma convenção que não foi do Brasil, ela é internacional e foi recepcionada, entrou no Brasil com força de lei, tá? Com força de decreto. E aí, a partir desse momento, eu acho que teve aquele boom, né, de se despertar para os direitos humanos, liberdades fundamentais para todas as pessoas com deficiências, e promovendo também o respeito inerente à dignidade de cada um, conforme as suas diferenças, né, as suas especificidades. Aí, a partir daí, foi se criando, aos poucos, um bloco de constitucionalidade no ordenamento jurídico pátrio. Esse bloco de constitucionalidade é um conjunto formado por leis, por portarias dos conselhos de educação, por decretos presidenciais. São documentos importantes que contam a história da educação especial inclusiva. E eu fiz um compêndio desses momentos, desses marcos legais, como a Giovana já falou lá, está disponível no Linktree. É muito interessante vocês darem uma olhada, porque eu fiz do ponto de vista jurídico. Então, se quiserem ingressar mais adiante, saibam que não precisam de advogado para muitas questões. É possível que você, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cuidador, estando de posse dessa legislação, consiga chegar mesmo, intimidar e colocar para valer o seu direito. E quando a gente pensa na legislação pátria, do ponto de vista da educação especial, a gente tem um marco muito importante, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146. A partir dessa lei, essa lei, na verdade, ela foi um somatório de muitas lutas, né, para que houvesse grandes avanços na luta dos direitos com as pessoas com necessidades especiais. E tem vários desdobramentos a partir dela, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Mas o certo é que, quando a gente fala em inclusão, a gente não fala só em inclusão acadêmica, a inclusão escolar, ela tem que ser como um todo. E a escola, ela tem o dever de agregar, de ensinar, de incluir, de permitir convivências e de fazer também com que as outras pessoas que lá estão, elas convivam com esse binômio de tolerância e acolhimento. Isso foi algo que eu coloquei até no documento que eu produzi, porque é muito interessante pensar que a inclusão, ela deve ir muito além, né? Ela tem que ser levada para outras pessoas de forma prática. Não adianta eu conhecer legislação e eu dizer que somos inclusivos, mas você não se permitir conviver com pessoas que façam com que você, de fato, exerça essa inclusão, porque a inclusão na prática não é fácil. Você tem que pensar, você tem que construir, você tem que quebrar paradigmas, modelos tradicionais. E isso não é fácil, porque a nossa cultura, ela está intrinsecamente ligada, né, à questão de preconceito. A gente sabe disso, né? Preconceito das mais variadas formas possíveis. E quebrar isso é algo que é muito complicado. Voltando um pouquinho na nossa legislação, a gente leva como consideração também, para falar sobre legislação de educação especial, a nossa LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, né? Que ela já falava também, timidamente, sobre o processo de atendimento aos educandos com necessidades especiais. Porém, só em 2013, com a edição da Lei 12.796,
que essa redação, ela foi modificada e ela foi aprimorada. Aí se começou a falar da seguinte forma, que os alunos, que os sistemas de ensino, melhor dizendo, deveriam receber os alunos com transtornos globais de desenvolvimento, com deficiência, com altas habilidades ou superdotação. Então, lembrando, gente, inclusão, a gente sempre pensa do ponto de vista da criança com necessidades específicas deficiente, mas não necessariamente. Aquele que tem altas habilidades, né, e superdotação também precisa de uma adaptação especial para estar sendo recebido naquele ambiente. Então, a inclusão, ela engloba tudo isso, né? Quando a gente fala em inclusão, a gente quer falar em currículo, a gente quer falar em terminalidades específicas, a gente fala em professores com especialização adequada para a integração desses educandos nas classes comuns, né, nas escolas regulares. A gente fala numa educação que prepara para o trabalho, uma educação, uma escola que visa a integração do sujeito à sociedade, certo? Então, não adianta a gente falar mais uma vez, eu sei que eu estou me repetindo, mas é porque eu vejo muito isso na prática. Se conhecer, mas não se permitir viver isso na prática. O Plano de Desenvolvimento Educacional, que foi em 2007, ele já veio recomendar uma acessibilidade arquitetônica, que isso é preciso ser dito também. Além da acessibilidade, no sentido de dar o acesso, né, aos alunos especiais às escolas regulares, a gente também precisa pensar na estrutura do local para receber esses alunos. A gente tem muitos alunos que são cadeirantes, né, que tem várias questões de mobilidade específicas. Então, o Plano de Desenvolvimento Educacional de 2007 já previa essas questões. E aí veio, na linha do tempo, em 2009, que foi a Convenção Internacional das Pessoas, sobre os direitos das pessoas com deficiência, que é o que eu falei para vocês no início. E em 2011 a gente tem um marco muito importante, que é o Decreto 7.611, que é o Decreto sobre Educação Especial. E aí, nesse decreto, ele vai colocar alguns pré-requisitos para a educação especial, para o AE, para o atendimento educacional especializado. É super importante que os professores de AE conheçam, na verdade todos, né? Principalmente os professores do atendimento especializado. Em 2012, veio a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que foi a Lei 2.764. Há algumas pessoas que criticam essa lei. Por quê? Ela fala que o autista ele tem direito a um acompanhante especializado no contexto escolar. Mas a lei de inclusão de pessoa com deficiência não fala isso. Ela diz que a escola precisa garantir o AEE, precisa garantir os profissionais especializados, mas não dedica um acompanhante especializado no contexto escolar, como na lei dos autistas, na lei das pessoas com TEA, melhor dizendo. Então, assim, é um ponto que eu estou trazendo para vocês, porque é controverso, tá? Tem muitas pessoas que criticam, inclusive eu já escutei mães com crianças que têm DI falando isso. Por que o meu filho não pode ter um acompanhante especializado? Tem que ser só um monitor, tem que ser só um volante. Se a lei do autista garante isso, né? E aí são duas modalidades diferentes. É uma questão que eu deixo no ar, é o que a legislação coloca para a gente. A gente pode até debater isso depois. E aí veio a Lei 13.146 em 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a LBI. E aí essa lei, ela veio de vez para fechar com tudo que veio antes. A Convenção do Direito das Pessoas com Deficiência, aí veio falar sobre qualidade em todos os níveis de ensino para as pessoas especiais, garantir condição de acesso e principalmente de permanência, né, de retenção desses alunos, qualidade na participação e aprendizagem por meio da oferta de recursos adequados às especificidades de cada um para que fosse eliminadas de fato as barreiras que a inclusão acaba sofrendo todos os dias, né? E aí o AEE está contemplado nessa lei também, entre outras medidas. E uma dessas medidas é a oferta de profissionais de apoio escolar. Então, a fala da lei é essa, profissionais de apoio escolar. Já a lei do autista fala em acompanhante especializado no contexto escolar. Tem essa questão, tá? Isso aí é uma briga que a gente vê aí, dá para acompanhar pela internet.
em 2016, quero falar para vocês que teve uma coisa bem interessante. Teve uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, que é a CONFENE. O que eles disseram? Depois que surgiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que aí vai dizer um monte de coisa, que a escola não pode negar matrícula e que não pode cobrar valor adicional para profissional especializado. Aí as escolas entraram, né, com essa ação direta de constitucionalidade para dizer que essa lei ela não tinha como ser cumprida por essas escolas, porque essas escolas teriam que arcar com esses custos adicionais, seriam muitos custos, e elas teriam que repassar para os seus alunos, né, para os pais dos alunos. Só que o que aconteceu? O STF julgou essa ação improcedente. Então, a gente pode utilizar isso como paradigma. Ou seja, o ônus financeiro para manter esses profissionais, para manter a estrutura para receber os alunos, para fazer a inclusão, é da escola, não é dos pais, tá? Eu separei, Vou gente... fazer uma pontuação aí, Evelyn. É aqui que a gente encontra o real versus o ideal, né? O ideal seria isso, mas o que a gente encontra na prática é que a escola ainda usa isso como uma justificativa, né? De que ou você tem que arcar com o tutor, ou que ela não tem como arcar e simplesmente não vai oferecer. Demais. E acaba desencorajando, né, os pais a deixarem a criança naquela escola. E o que é pior, às vezes, eu sinto que as escolas que fazem isso geram uma atmosfera, assim, de desgaste. Como se esse processo de achar um tutor fosse desgastante, sabe? Fosse difícil, onerasse a escola. E aí parece que é um sacrifício que a escola faz por esse aluno ou por esses pais, sabe? Diversas vezes eu me senti assim, eu falei assim, nossa, parece que eu tô fazendo mal de pedir para a escola, né? Um tutor para essa criança. Sabe, é uma coisa até inconsciente, assim, não é verbalizado isso, sabe? Então, às vezes, quando não é verbalizado, quando não é dito, não, a gente não vai arcar com esse custo, né? Se você quiser, pague você aí. Parece que tem uma coisa assim, né, não verbalizada, do tipo, nossa, é muito difícil. Isso que a gente está fazendo por você, aluno, é uma coisa, né? Muito além do que a gente poderia, né? Mas a gente vai quebrar esse pensamento, sabe por quê? Quando a gente abre uma empresa, a gente tem que pagar todos os impostos, ainda que a gente seja uma MEI, né? Aqui quem tem empresa sabe, né? A questão da nomenclatura. Então, quando você vai abrir uma escola, o conselho ele precisa validar a sua licença para você ter uma escola. Então, automaticamente você precisa seguir a todos os comandos legais para que você tenha essa escola. Você precisa já fazer no seu cálculo, né, de toda a estrutura ali da sua escola, os profissionais que sejam dedicados para esse tipo de situação, porque vão existir. O que acontece é que as escolas não querem que exista porque acaba criando mais encargos do que eles gostariam, né? Porque pensam que é livre iniciativa privada e eu estou aqui para lucrar. Então, acabam fazendo comércio. A escola de verdade, uma escola que trabalha com inclusão, ela pensa muito para além da questão da manutenção financeira, do comércio, né? Então, existem escolas e escolas. Eu acho que nesse momento em que você precisa da sua escola e você vê qual é o tipo de pensamento da sua escola em relação a isso, é que você vai julgar realmente se vale a pena continuar com aquela conexão, né? Que já estava abalada, família e escola, por tantas questões que, como Mariana falou, né? Que dão até um certo receio na gente de pedir. Eu sei disso porque também já aconteceu comigo. É complicado. Gente, eu separei alguns... Opa, eu penso que é bem complicado a questão também, né, de muitas vezes a escola, mesmo sabendo que é ilegal permitir que os pais contratem o tutor, o que a gente vê na prática ainda é que muitas dessas crianças possuem tutores pagos pela família, né? Então, assim, eu até, quando são crianças que eu acompanho, eu questiono muito a escola nesse sentido de dizer assim, essa família pode entrar depois num futuro com uma ação querendo ressarcimento desses valores, porque isso é uma obrigação da escola. Então, tem algumas escolas que eu já acompanhei algumas crianças que fazem com que a família assine que isso é uma opção da família querer este tutor especializado, né? Porque aí eles contratam, por exemplo, uma estagiária muito
de qualquer área, né? Com pouco conhecimento mesmo, né? O que eu digo é assim, às vezes a gente tem um estagiário que vai realmente fazer um excelente trabalho com essa família, com essa criança, mas a gente sabe que a pessoa precisa ter conhecimentos mínimos, né? Não dá para eu pegar uma estagiária que acabou de iniciar um curso de pedagogia e colocá-la como tutora de uma criança que requer um atendimento especializado. Então, as escolas, eu já peguei várias escolas que elas fazem isso, assim, elas alegam para a família, fazem a família assinar um termo de que a família não quer aquele tutor que ele está oferecendo, e aí ela está fazendo com que eu contrate o que eu quero para minha criança. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque a legislação contempla que tem que ser alguém, principalmente nos casos do autismo, né, que é um profissional especializado, e aí a escola diz, não, o que a gente tem é isso. Então, eu acho que a gente precisa ter cautela quanto isso. E enquanto a gente ainda continuar aceitando essas situações, eu sempre digo para as famílias, eu não tenho que dizer que eu tenho que manter o meu filho nessa escola. Não, às vezes eu vou tirar porque eu não estou me sentindo confortável, mas a gente tem que tirar e tem que manter, colocar uma ação, porque a gente só vai conseguir realmente construir uma educação inclusiva quando a gente começar a ter ações. Então, se eu tenho uma negativa de vaga, e eu não vou brigar para colocar meu filho ali dentro, eles não querem meu filho, ok, mas eu tenho que ter uma ação, né? Então, acho que a gente, quanto conhecimento, a gente precisa ter isso enraizado, de que a gente precisa, se eu sei, eu preciso, se é meu vizinho que me conta, eu preciso quanto ser humano, né, dessa sociedade mais inclusiva, dizer, vá lá, denuncie, corra atrás, porque a sociedade só vai mudar quando a gente começar a realmente ter ações. Ainda as famílias, elas se sentem realmente muito desamparadas, né? E aí, quando você está diante de solicitação de uma vaga e eles negam essa vaga, eu tenho família aqui em Curitiba que passaram por 10 escolas. Foram 10 escolas que negaram vaga para uma criança, sabe? E, Catarina, Então, eu não sei se você percebe isso. E as escolas, às vezes, quando tem um tutor, às vezes eu acho que o tutor fica totalmente responsabilizado. Só mudando já um pouquinho, a gente já saiu um pouquinho da lei, mas só para engatar essa coisa do tutor. O tutor, quando tem, parece que ele fica completamente tudo em cima do tutor. Então, o tutor é quem vai fazer a adaptação, o tutor é quem vai fazer, né, todo o processo de ensino individualizado, né? Então, às vezes eu vejo isso também, sabe? Essa falta de estrutura para a inclusão, né? Uma completa falta de estrutura para a inclusão. Essa criança só com tutor, né? Então, ela acaba também não fazendo parte do contexto, né? Porque existe um tutor dedicado para ela e não... Eu vejo isso acontecer também, é complicado. Tanto que a questão da tutoria é uma coisa que a gente tem que analisar muito por conta disso, porque assim, ele deveria ser um profissional ponte entre a criança e o professor regente, né? Só que o que a gente vê na prática é que esse profissional acaba assumindo essa criança, né? Como se ele fosse um professor. E aí a gente foge do processo inclusivo. Por quê? Quando eu tenho uma pessoa ali do lado daquela criança, que ela é a professora, então a criança ela não tem aquele professor regente como o responsável pelo conhecimento, né? Quem vai me transferir o conhecimento. Então, muitas vezes a criança só tem ligação com o próprio tutor. E aí, dentro do processo inclusivo também, as crianças acabam não chegando perto daquela criança porque o tutor está ali, né? Então, a gente diz assim, por que precisa ser um profissional especializado? Porque eu preciso entender que o meu papel quanto tutor não é acolher essa criança e tirar dela todas as dificuldades do mundo, né? Do processo inclusivo. O papel desse profissional é levar essa criança para os desafios, dando as ferramentas necessárias para esse desafio. Né? Então, fazer a ponte, conseguir mostrar para os professores, olha, professor, você fez essa atividade, mas ele rasgou, porque para ele foi muito difícil. Ele chorou, ou para ele foi muito fácil. Acho que a gente pode ter um avanço, porque o professor às vezes não consegue estar ali a todo momento próximo. Então, a gente precisa entender que esse tutor é um profissional, ele precisa ter conhecimento específico
para ajudar na questão de autonomia, da gente entender que nem sempre esse tutor será um profissional para a vida toda dessa criança, às vezes ele é por um período da vida, né? Então, naquele momento, às vezes a gente tem criança que iniciou o primeiro ano, não precisou de tutoria. Ah, mas ela, na educação infantil ela não tinha tutor, ou na educação infantil ela tinha, e no primeiro ano nós vamos tentar sem. Então, é algo que a gente tem que avaliar. Preciso neste momento? Não preciso. Né? Então, existe todo um hall de profissionais que atendem essas crianças que podem orientar quanto a isso. Então, quando uma psicóloga, né, quando uma psicopedagoga, quando um médico faz essa solicitação, é muito difícil que esse profissional faça com irresponsabilidade de é só porque eu acho que vai ser pertinente. É realmente por necessidade, porque quando a gente avalia, a gente quer cautela e a gente quer o processo inclusivo, né? Catarina, alguém está perguntando se você conhece algum material que fale mais especificamente sobre o papel do tutor. Tem alguma coisa que você conheça que fale? Você também, Evelyn? Que dê claramente qual é o papel do tutor, eu não conheço nenhum. Então, não tem. Eu dei um curso aqui na Universidade Federal, logo que eu cheguei aqui em Curitiba, sobre o papel do tutor. Então, depois eu posso disponibilizar até para a Gia aí esse material, né? Que aí eu fui colocando quais são as atividades pertinentes a ele, até porque tem escolas, por exemplo, que acreditam que o papel do tutor é troca de fralda, alimentação, e aí é outro profissional que é responsável por isso, né? Então, Gente, alguém levantou a mão, pediu a fala. Eu não sei se foi sem querer ou se foi de propósito. Eu desmudei. Foi? Só para comentar que na legislação, em relação ao tutor, a gente só sabe que precisa ser um profissional especializado, mas não diz qual é a conduta do profissional aí. Exatamente. Que pega, né, Catarina? E aí, assim, por exemplo, a gente tem na rede pública, às vezes tem tutores que fazem essa questão da alimentação, essa questão da troca de fralda, e aí quando no ano seguinte muda o tutor e o novo tutor se recusa a realizar isso, às vezes a família fica indignada, né? E aí quando me procuram eu até digo, tá, mas esse não é a função realmente do tutor, tá? Então a gente precisa entender que esse profissional ele não é responsável por isso. Ele pode sim realizar, mas ele não é responsável por isso. Tá? A gente precisa ter ciência disso. Eu já tive casos, por exemplo, a criança frequentar aula de educação física, um cadeirante. E aí, para ter acesso à quadra, tinha escadas. Então, o professor não queria carregar aquela criança na escada. E aí, os amiguinhos da turma queriam carregar a criança para que a criança frequentasse a aula de educação física. E aí, eu fui na escola e disse, não, se for para os amiguinhos carregarem, não pode, porque criança não pode carregar outra criança, né? A gente coloca a criança em risco e o professor não queria. Assim, é um direito da pessoa, né, não querer se recusar a isso. A gente entende que é um processo inclusivo e como nós já falamos até na nossa reunião anterior, né, a inclusão é algo que ela é nata, ela vem com a pessoa, é impossível a gente colocar isso dentro da pessoa. Então é quando a gente consegue olhar, né, eu sempre digo assim, hoje eu tenho uma criança autista, né, meu filho, mas é uma coisa minha. A minha vida dentro do processo inclusivo começou porque quando eu, professora, cheguei lá na sala de aula com 21 anos, eu tinha uma criança autista dentro da minha sala. Eu fui perguntar para minha coordenadora, o que a gente faz? Ela disse para mim, não faz nada, né? Deixa ele lá fazendo bolinha. Eu fiquei pensando assim, não é possível que eu, quanto professora, não posso agregar em nada na vida dessa criança. E aí eu comecei toda a minha trajetória de cursos em busca disso. Então eu sempre digo, é uma coisa que é da pessoa. Ela olha e diz, eu quero fazer algo por este ser humano, né? E aí a gente acrescenta e a gente vai buscando. Eu nunca digo que os professores são obrigados a saber, mas eles podem buscar. Muitas vezes a gente se disponibiliza a levar o conhecimento, mas nem sempre a gente encontra as pessoas querendo este conhecimento. Até teve uma dúvida agora aqui que eu acho que é bem importante, pensando do ponto de vista jurídico. Então,
Alguém perguntou assim, juridicamente falando, é legal a escola limitar as vagas para inclusão? Muitas escolas alegam que são inclusivas, mas só abrem um aluno por turma. E quando você vai à escola, existe vaga, mas somente para crianças, entre aspas, normais. E é necessário entrar em uma lista de espera enorme para tentar uma vaga. Então, na verdade, eu já ouvi falar que existe um limite de 2 alunos por turma. Eu já ouvi falar isso também. As escolas alegam, mas legalmente não tem isso na legislação. O que a gente, quanto profissional da educação, orienta é que realmente, por exemplo, esse ano aconteceu isso comigo na escola do meu filho. O que aconteceu? Meu filho tem 2 anos e dentro da sala dele, as crianças começaram a entrar e as famílias não contaram para a escola que as crianças estavam dentro da avaliação para autismo ou que já tinham um diagnóstico. E aí, quando foi o primeiro dia de aula, nós tínhamos 4 crianças com autismo dentro da sala, dentro de uma sala com 8 crianças. Então, a gente precisa entender que fica inviável, né? A gente teve que sair distribuindo as crianças dentro do grupo, porque dentro da criança com autismo, que a gente precisa estimular a fala, 4 que não falam, realmente demanda, mas não que a legislação não permita 4 autistas na mesma sala, 4 crianças com altas habilidades na mesma sala, 4 com deficiência intelectual. Isso não existe, mas as escolas alegam, mas se a gente for buscar, isso não existe, e isso pode sim ser denunciado.